Olá, que bom que você está conosco para mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp, o podcast da nossa Unicorp, que hoje recebe Fábia Galvão, coordenadora de multimeios do Supremo Tribunal Federal. Muito prazer, Fábia. Obrigada pelo convite. Fábia, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de fazer comunicação na Corte Maior, né, no Supremo Tribunal Federal, e falasse um pouco da experiência. Você, dentre outras passagens do Judiciário, você já esteve, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que tem sido essa experiência no Supremo de tentar fazer essa aproximação do Judiciário com a sociedade? Tem sido um grande desafio, é uma jornada imensa, muito prazerosa, mas também sem rotina. Todo dia a gente tem um assunto, nós julgamos os temas mais divisivos da sociedade, então, naturalmente, não é uma corte pautada pelo consenso, né, por parte da opinião pública, mas eu cheguei no Supremo Tribunal Federal a convite do ministro Barroso com esse desafio de aproximar a população do Poder Judiciário. Então, a gente fez uma grande análise, né, na parte das redes sociais. Foram várias mudanças editoriais, mudanças de identidade visual, para que a população efetivamente se visse, a adoção da linguagem simples e a assinatura de bancos de imagem para que as fotografias Sim. fossem mais próximas do que é representativo da população, a escolha dos temas, utilizar a educomunicação, né, que é o conteúdo comunicacional que educa, que tem propósitos educativos e didáticos. Então, tudo isso tem sido parte da nossa jornada lá no Supremo e a gente já observa alguns resultados, né? A gente já vê que a população responde a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de estímulo. Para além disso, o Supremo tem outras frentes de atuação. O Supremo tem o STF na escola, que faz uma aproximação com escolas públicas. O Supremo tem cursos gratuitos, o Supremo tem programas de visitação, tem audiências públicas que são transmitidas. Então, tudo isso está dentro desse grande pacote de aproximação do judiciário com a população. Você citou aí que já há um diálogo, digamos assim, mais constante com a sociedade. Isso se dá basicamente em um meio específico, talvez numa rede específica, seria o Instagram. Como é que você pode dizer um pouco para a gente Nas sobre isso? redes sociais também, mas não só nas redes sociais. Nessa gestão, por exemplo, a gente criou um boletim chamado Informação à Sociedade, que traz um resumo em linguagem simples, em 3, 4 parágrafos, dos julgamentos do plenário. Então, só isso acaba sendo um grande serviço para a população, num primeiro momento para a própria imprensa, né? Sim, Porque a gente também observa que tem uma estratégia quando a gente dá a nossa versão do que aconteceu primeiro, né, e os veículos, a isso. partir dessa versão, fazem suas matérias. Isso é muito importante para a gente combater a desinformação, porque quando a gente pensa na crise do setor de comunicação no Brasil hoje, nas redações que estão muito enxutas, que têm uma alta rotatividade, muitas vezes uma pessoa que começa a cobrir o Supremo é uma pessoa que não tem experiência no judiciário e que às vezes fica até um pouco perdida ali com os termos jurídicos. Então, se a gente já entrega um boletim com a linguagem simples, mastigado, com a informação, isso facilita a cobertura e também é uma oportunidade que a gente tem de compartilhar o nosso ponto de vista, que são os fatos, né, que foi o que efetivamente aconteceu naquele julgamento com a população. Você toca num ponto interessante, porque na graduação, nas principais universidades, faculdades de comunicação do país, os cursos de jornalismo não trazem uma disciplina para que o aluno, o estudante de comunicação, saiba como fazer uma cobertura de judiciário, por exemplo, mais ainda do sistema de justiça. Então, esse didatismo, essa forma, essa tradução que é necessária dos termos e tudo que se fala, que se combate, digamos assim, que é combatido hoje pelo ministro Barroso, por meio da linguagem simples, é fundamental nesse trabalho. E é isso, assim, a crise no setor, ela gera um problema para todo mundo, porque se a pessoa, não teve a formação, como você bem colocou, e dois, entra para cobrir judiciário e às vezes outras pautas e tem que entregar tudo muito rápido, e tem que fazer correlações, a chance de que algo venha de alguma forma um pouco
distorcido ou incompleto ou sem considerar um contexto anterior é grande, né? Então, eu acho que a informação à sociedade, nessa medida, além dele ser um instrumento para a população, porque qualquer pessoa consegue ler e entender o que está escrito, ela também é uma ajuda muito grande para a cobertura jornalística. Falando especificamente sobre redes sociais, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na Corte Eleitoral, no Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral. Basicamente, hoje que é a grande luta nossa que é combater as notícias falsas, né? Bom, é um desafio imenso porque, como eu falei, a gente trabalha com temas que são muito divisivos, né? É, e por conta de muitas coisas que aconteceram desde 2018, o STF ele entrou num lugar de destaque no debate público do qual ele não sai mais, né? Então é muito normal, por exemplo, as pessoas terem seus ministros favoritos da corte e não saberem quem está jogando na seleção. Houve uma inversão e tudo que acontece no Supremo interessa. Isso foi algo que quando eu cheguei as pessoas me disseram, mas na primeira semana que eu estava lá, né, numa sexta-feira, quando não tinha sessão, quando não tinha tido nenhum julgamento polêmico, saiu a matéria, conheça o dress code dos gabinetes de cada ministro, você fica assim, gente, isso é notícia, mas é porque o Supremo está num lugar de interesse tão grande que quando não tem algo factual, precisa sair essa notícia. Então, isso se reflete nas redes, assim. O volume de comentários que a gente tem, o volume de audiência, né, de engajamento que as nossas redes geram, né, isso traz uma responsabilidade muito grande, mas nesse processo de aproximação com a população, tão importante quanto levar a informação em linguagem simples, quanto fazer a população se perceber nesses lugares, também é importante a gente promover o diálogo. Então, a gente adotou uma política de moderação e interação nos comentários que é muito ativa. E isso faz com que as pessoas se sintam vistas, né? Às vezes a pessoa posta um comentário com ódio, com críticas, né? E às vezes é uma resposta que basta para que a pessoa sinta que ela está sendo vista, que ela está sendo ouvida, que ela pode enviar dúvidas, sugestões e que existe uma forma de fazer isso sem ofender, sem cometer atos inconstitucionais. Tudo isso vai criando um ambiente que é um pouco mais positivo, né? O Supremo hoje, ele sofre um hate muito grande, né? Nas instituições públicas, eu acredito que na nossa república é a instituição que tem o maior índice nesse sentido, mas ao mesmo tempo, desde o início da nossa gestão, os comentários positivos de apoio, que demonstram afeto e empatia também aumentaram bastante. Me ocorre agora, e o nosso diretor-geral da Unicorp, o desembargador Jataí Júnior, sempre cita, Fábia, essa questão de que o magistrado não pode se encastelar. E existe uma preocupação de humanização também do magistrado, da magistratura, desse integrante do Supremo ou de outros tribunais também. Lembro da posse do ministro Joaquim Barbosa quando o ministro Luiz Fux tocou guitarra, tocou música de Tim Maia, e aquilo, né, ficou assim, todo mundo. Eu acho que há esse trabalho também importante de mostrar que é uma pessoa que tem uma incumbência de julgar, mas que é uma pessoa que né, que está ali também própria dos seus do dia a dia, como uma pessoa como outra qualquer. Eu acho que vocês têm um cuidado também em relação a isso. Mas a gente, sobretudo, tem um cuidado de não personalizar a instituição, né? Até porque, se por um lado, às vezes, um ministro toma uma decisão que é popular, amanhã ele vai tomar uma que vai Sim, desagradar alguém, e essa personalização não é boa para a sempre desagrada, corte. na verdade, né? Sempre tá. Então, a gente trabalha muito em nome da instituição, em nome do Supremo, né? Quando as decisões são unânimes, a gente coloca, quando não são, a gente pode citar o magistrado, mas o principal é a gente trabalhar a imagem, a força e a atuação da instituição. É um princípio constitucional e, como você bem disse hoje, Da o Supremo é impessoalidade. bem atacada, né, por conta desse protagonismo que o judiciário ocupou nesses últimos anos no Brasil, e eu vejo hoje que as redes sociais do Supremo têm tido muito sucesso. O Instagram hoje acho que está com
Da última vez que eu olhei, estava com alguma coisa de 1 milhão, não mais, um pouco, não. A gente está chegando a 500 mil no Instagram e no X a gente tem quase 3 milhões de 3 milhões. seguidores. No TikTok também a gente vai bem. É isso, né? Como é importante a gente estar onde as pessoas estão, né? Os conteúdos do TikTok e principalmente do nosso canal, a gente abriu um canal no WhatsApp no final do ano passado. Tem muita gente que manda mensagem para o nosso presidente perguntando se o canal foi hackeado, porque os conteúdos são tão disruptivos, tem humor, tem memes, né? Tem trends da atualidade e para muita gente isso é um conteúdo que não é esperado de uma corte, mas é justamente por fazer conteúdos como esse que a gente está chegando a pessoas que a gente nunca chegaria. E também a gente tem feito um trabalho muito focado com influenciadores, entendendo que não só o Supremo, mas nenhuma instituição pública consegue atingir nichos e bolhas da nossa população se a gente não tiver tendo a nossa mensagem levada por pessoas que conversam nessas pontas. Eu queria que você falasse como é que foi essa reunião com os influenciadores. Foi realizada com o ministro Barroso, se não me Isso. engano, alguma coisa de 4 meses atrás, alguma coisa assim. A gente fez em maio desse ano, a gente fez um primeiro evento, que foi A Justiça Falando a Sua Língua, com influenciadores do TikTok em parceria com a própria plataforma. E em agosto a gente fez um evento chamado Lazy Likes, aí a gente fez parceria com organizações da sociedade civil, que teve a participação de 5 ministros, né? Então, rodas de conversa com o ministro Barroso e o ministro Fachin. O ministro Flávio Dino fez uma pequena fala, o ministro André Mendonça participou da roda de conversa com o ministro Barroso, e hoje um dos nossos ministros que é mais tietado é o ministro Alexandre de Moraes. Ele recebeu os influenciadores no Salão Branco, tirou foto. Então, tudo isso, esse é um trabalho que a gente planta uma semente e que nos próximos meses a gente faz uma grande colheita, porque essas pessoas vão à Suprema Corte, ressignificam seu ponto de vista sobre não só a instituição, mas sobre a própria justiça, o funcionamento, entendem muitas coisas, entendem que o conteúdo que elas fazem, mesmo que seja de moda, de maquiagem, de viagem, tem tudo a ver com a Constituição, porque tem a ver com os nossos direitos fundamentais, tem a ver com a autoestima cidadã, que é algo que a gente precisa trabalhar o tempo todo para fazer com que essas pessoas se sintam sujeitas de direitos, né? Quando você fala, diz que 180, tire seu título, você está o tempo todo, no fundo, dizendo que essas pessoas são sujeitas de direitos. Então você tem que trabalhar essa autoestima. E o conteúdo que o influenciador faz está diretamente relacionado a isso. Então, depois que a gente fez esses eventos, a gente já fez, por exemplo, as collabs do Dia Internacional da Democracia, em que a gente contou com 4 influenciadores e a ministra Carmen e o ministro Barroso. A gente teve um alcance inacreditável com essa ação, totalmente orgânica, sem pagamento de cachê, sem promoção de nenhum tipo de conteúdo. E a gente já tem previsão de fazer outros eventos e outras collabs, né? Então, isso a gente quando a gente vai ver as métricas, por exemplo, né, tem conteúdos que chegam para 75% de pessoas que não seguem o Supremo. Essa é a Isso que nossa é o. meta, esse é o nosso maior Isso que objetivo. é. É aí que a gente furou a bolha. Isso. Né? Então, é um trabalho que tem muita estratégia, é um trabalho que é muito pensado, né? Por que esse influenciador e não esse? Tem uma pesquisa sobre o passado conhecido dessas pessoas para que não haja nenhum fio solto, né? Credibilidade também, né? O trabalho. A gente também precisa ter diversidade em vários aspectos nessa curadoria, mas o resultado é incrível e, especialmente o segundo evento que a gente fez, é um modelo muito replicável para outros tribunais e para outros órgãos da administração pública. Eu acho que o Fórum de Comunicação e Justiça tem total interesse. A gente já iniciou esse trabalho aqui, trazendo primeiro jornalistas, porque há um interesse de que o jornalista entenda como se dá o sistema de justiça e que a magistratura entenda como é que se dá o processo de formação da notícia, a importância da fonte e esses outros elementos teóricos que são importantes. Então, acho que a gente está falando, antes de tudo, de cidadania, né? De democracia, e quero parabenizar aqui o seu trabalho, o trabalho de Mariana Oliveira também, que coordena toda a comunicação do Supremo Tribunal Federal, e dizer que foi muito bom esse papo.
ainda que rápido, mas teremos outras oportunidades. Eu quero agradecer, Fábio, a sua presença, a sua participação aqui no podcast. Eu Não pode agradeço. saber mais, Unicorp. Eu agradeço em nome do ministro Barroso, em nome da Mariana Oliveira, em nome de todo o Supremo Federal, Tribunal Federal, e acho muito importante iniciativas como essa desse podcast, esse caminho que o Tribunal de Justiça da Bahia tem trilhado dentro da inovação, dentro da linguagem simples. Tudo isso é feito em favor da democracia, da sociedade. Quem ganha com isso é a população, e nós do Supremo estamos à disposição. Muito obrigado a você que participou de mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp e voltamos em breve com mais uma edição.